Vamos lá continuar o nosso conteúdo aqui no nosso canal, feito especialmente aí para os alunos do Centro de Ensino Nova Vitória e também para os alunos da Escola Liçoeiros. Bem, então bora continuar. Na nossa aula de Física nós vamos falar agora de propagação de calor. É uma parte da calorimetria. Nós já estudamos termologia, agora a gente vai estudar calorimetria, tá ok? Então, primeiro item que a gente vai estudar nesse assunto aí da parte da física, muito legal, é propagação do calor. Ou seja, a gente vai estudar como é que o calor, que é a energia térmica em trânsito, ele transita de um material para um material ou de um ambiente para um ambiente. Então, existem três formas que o calor se propaga. A primeira é a convecção. Então, você já anota aí o conceito, certo? Eu já deixo um espaço aqui, que é para você dar uma pausada aí e anotar os conceitos em física. A condução, certo? Primeiro, convecção. Segundo, condução. Terceiro, radiação. Então vamos ler o primeiro conceito de convecção. Convecção, transferência de energia mediante a mistura de diferentes partes do material. Se produz misturando e trocando matéria. Primeiro, a radiação por convecção, ela ocorre em substâncias cujo estado físico é líquido ou gasoso. Então, assim como a definição falou aqui, ela ocorre misturando diferentes partes do material. Por exemplo, água líquida, certo? Que está a 10 graus Celsius, aí eu misturo essa água líquida com uma outra água que está a uma temperatura de 50 graus. Então, vai haver então uma movimentação entre os líquidos, porque eles estão em temperatura diferente, então os átomos se movimentam em temperatura diferente, e vai ter ali a troca de calor, transferência de calor até ele entrar em equilíbrio térmico, a gente já viu. Então é isso que acontece, certo? Um outro exemplo, é muito comum você entra num ambiente, e aí você vê um ar-condicionado lá em cima, certo? O ar-condicionado tem que estar lá em cima, a central de ar. Porque a partir do momento que a central começar a funcionar, vai haver uma troca entre as correntes de ar do ambiente. A central vai lançar ar frio, que vai descer, e o ar quente vai subir. Então, esse processo vai acontecer até todo o ambiente estar em uma temperatura. Geralmente é medido lá no ar-condicionado. Então, o ar é uma substância gasosa. Então, o que o conceito diz? Convecção é uma troca de calor, uma transmissão de calor. Não está aqui, mas você anote aí que ocorre entre substâncias líquidas e gasosas, certo? Através da mistura dos materiais, até que ambos entrem, né, em uma certa temperatura, em um certo equilíbrio, tá certo? Então a gente vê isso aí com as correntes de ar. Vem o ar frio e o ar quente, eles entram em contato. A gente vê isso aí no oceano, nas correntes oceânicas, onde nós temos diferente temperatura da água, né? A água geralmente em cima, na superfície é mais quente, e embaixo é mais fria. Eu, quando estou tomando um banho num brejozinho e tal, é bem comum você sentir ali aquela corrente de água passando fria e em cima está morninha. Então ali está tendo um processo que a gente chama de convecção, tá? O outro processo é a condução. O que é a condução? Primeiro, condução ocorre sempre, é uma troca de calor que sempre vai acontecer em materiais do estado físico sólido. Os átomos eles vão receber calor, esses átomos na fase sólida vão se movimentar, vai aumentar a vibração, a energia cinética, certo? Em uma certa região do material. E na medida que esses átomos forem se movimentando e colidindo com os da frente, os outros átomos também vão vibrando e aumentando a sua temperatura e a sua energia cinética e sofrendo a transferência de calor que a gente chama de condução. Ou seja, os primeiros átomos recebem a energia da fonte,
se movimentam e vão transferindo essa energia para os outros átomos, até todo o material, certo, estiver em equilíbrio térmico, ou seja, estiver quente, incandescente. Então isso acontece, por exemplo, o cara vai esquentar um ferro, aí bota lá na fonte, você vê que a ponta fica incandescente, né? E então aquela fonte de calor vai transitar desses átomos da ponta até chegar no final. Lógico que com temperaturas diferentes, né? Quem está na fonte lá tem mais energia térmica do que está aqui. Mas se tu triscar nesse ferro, a sua mão vai queimar, porque todo o material, né, o metálico lá, está recebendo energia térmica, tá? Em forma diferente. Então o que é condução? Transferência de energia de uma porção de material à matéria adjacente por contato direto, sem troca de calor, mistura ou fluxo de qualquer material. Então vamos lá de novo. Transferência de energia de uma porção de matéria à matéria adjacente, é isso que eu estou dizendo. A primeira parte do material recebe calor e transfere esse calor para a outra parte do material. Ou seja, os átomos estão em contato direto com a fonte, recebe calor e transfere, certo? Através da movimentação dos átomos, da vibração, para os outros átomos. Logo que na extensão do material nós vamos ter temperaturas diferentes, certo? Ok? É por isso que, por exemplo, a gente cozinha com colher de madeira, tá? Por quê? Porque a colher de madeira a gente vai aprender que tem um calor específico bem mais elevado do que uma colher de metal. Então, se tu esquecer na panela a colher de madeira, quando tu pegar lá, tá de boa, tá tranquilo, não se queima. Agora, se tu esquecer uma colher de metal no processo de cozimento lá, água fervendo, quando você triscar, a lapada é violenta, né? Então vamos para o próximo. Radiação. Transferência de energia através de ondas eletromagnéticas, emitida por corpos de alta temperatura e absorvida por corpos de baixa temperatura. O Sol, por exemplo, transfere calor para nós aqui através de ondas eletromagnéticas, através de radiação, certo? E aí na tua casa tu tem, por exemplo, o forno micro-ondas, que transfere energia para os alimentos a serem aquecidos através de ondas eletromagnéticas. A diferença é que ali nós temos uma onda eletromagnética produzida por um corpo celeste natural, e o micro-ondas seria aí um equipamento criado pelo homem, né? E seria um equipamento tecnológico que produz também uma onda eletromagnética, lógico, de bem menor intensidade que a do Sol, tá certo? Uma das características das ondas eletromagnéticas é que ela se propaga no vácuo, ou seja, ela não precisa de um meio material, é igual a uma onda mecânica. Ela consegue se propagar no vácuo. O que é o vácuo? É onde não tem, né, partícula suspensa, o ar. É vácuo, não tem nada. É como o espaço, né? Então, beleza. Então nós temos 3 tipos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Mas é lógico que, por exemplo, existem situações em que você consegue identificar essas 3 situações, tá certo? Vai depender do referencial. Por exemplo, tu está assando uma carne numa churrasqueira. A carne está assando, está recebendo uma onda de calor vindo do carvão. O ar que está ao redor está sendo aquecido por convecção, certo? E a parte metálica da churrasqueira, que também está recebendo essa onda eletromagnética do carvão, esse calor, também vai esquentar por condução, certo? Então, em uma situação, a gente consegue identificar os 3 processos. Vai depender da tua mentalidade e dos teus conhecimentos em física, tá? Então, bora continuar. Então, para ficar melhor para você anotar no seu caderno aí, deixa eu tirar essa parte de baixo aqui. Então, olha só. Opa. Vamos lá. Condução é um mecanismo de propagação de calor que predomina em quê? Em sólidos, eu já falei. Ou seja, aqui é o fornecimento de calor. Os primeiros átomos começam a vibrar, né? A se agitar. E vai transferindo essa energia vibracional, térmica, para os demais átomos.
até que todos comecem a se movimentar. Aí como eu falei para vocês, aqui é mais quente, aqui é mais frio, ok? Para alcançar para que essa barra metálica se engrandeça, vai depender, né, do tempo, da fonte de calor, a situação que ele está agregado na fonte de calor. Tá? Então, quando a extremidade da esquerda é aquecida, as partículas dessa região passam a vibrar mais, chocando-se com as partículas vizinhas. O aumento de vibração é transmitido para todo o corpo. Ok? Desenhe, anote que você vai precisar. Como o metal é melhor condutor de calor que a madeira, já falei, ao tocarmos o metal perderemos mais calor que ao tocarmos a madeira. Assim o metal dá a sensação de ser mais frio que a madeira. Então, bem, essa faquinha aqui, né? Faquinha perigosa, né? Tem um cabo de madeira, tem um cabo de metal. Certo? Então, se isso aqui tivesse em aquecimento, você ia perceber que o metal, por conduzir calor mais rapidamente, iria esquentar e encandecer mais rapidamente. E também iria liberar o calor mais rapidamente. Já a madeira, por ter um coeficiente específico mais elevado, iria demorar mais para esquentar, bem mais para esquentar. É por isso que a gente pega no cabo da madeira, porque eu já falei para vocês que os materiais que Deus criou, eles têm características diferentes. Quem é que estuda isso aí? A química e a física. Então, quando a gente toca no metal, a gente cede calor para o metal com mais facilidade. É por isso que o metal é frio. Mas agora, quando a gente pega na madeira, a gente não cede tanto calor quanto cederia para o metal. Ok? Anotem e organizem no caderno de vocês. Convecção, também já falei, mas vou mostrar de forma separadamente. É o mecanismo de propagação do calor que predomina em líquidos e gás. Já falei, predomina em materiais do estado líquido e gasosos. É um fenômeno de transporte da matéria e energia que tem sua origem na diferença de densidade. Quando um líquido ou um gás é aquecido, ele aumenta de volume e sua densidade também diminui. Então, quando eu aqueço um gás, por exemplo, certo? A sua densidade diminui, então a tendência dele é subir, porque ele expande. Quando eu esfrio o gás, a tendência dele é diminuir sua energia cinética e ele se contrair, então ele fica mais pesado. É por isso que em dias frios aqui na nossa Imperatriz, né, que é igualzinho Vancouver, no Canadá, né, quando chove bastante, que esfria, que é uma beleza. Geralmente, quando você está na rua, você fala e você vê, né, aquele ar quente ele saindo, você visualiza com maior facilidade. Então, por quê? Porque o ambiente está mais frio, certo? Agora, se tu for falar meio-dia, aqui em Imperatriz, a 50 graus Celsius, tu não vai ver nada não, a não ser as partículas de saliva saindo, né? Mas, quando você assiste um filme, que você vê que lá é muito frio, o cara quando está falando ali, ó, você vê ali o ar saindo, a transpiração saindo e indo para cima, porque nesse caso ele está mais leve, né? Está menos denso. Então é assim que funciona. Aquilo que é mais pesado desce, certo? E aquilo que é mais leve sobe. Então essa troca que acontece através de trocas de calor. Tá ok? Então, quando um líquido ou um gás é aquecido, ele aumenta de volume e sua densidade diminui. O que o cara do balão faz? Baloeiro, ele joga ar quente, quando ele quer fazer o balão subir. Então o gás lá dentro do balão vai se expandir porque ele forneceu calor. E aí o balão começa a subir, certo? Então, por quê? Porque ele vai ficando menos denso. Aí, na medida que ele quer descer, ele deve estar resfriando o gás, né? Para ele ir diminuindo o seu calor. Certo? Eu não tenho coragem de andar de balão não, né? Quem quiser entender. Então é o seguinte, se uma camada de material mais fria e mais densa se encontra acima do material quente, o material quente sobe e o material frio desce. É o que acontece nos ar-condicionados, nas salas de ar-condicionado.
Bem, eu já vi, cara, alguns hotéis aí por aí, e algumas imagens, que o cara bota o ar-condicionado ali, ó, de frente para a cama. Rapaz, só vai esfriar o chão, porque o ambiente mesmo não esfria não. Acho que vocês também já viram. Tá? Então tá exemplo aqui de correntes de convecção. O frio desce e o quente sobe. Eu vou perguntar isso aí, hein? Em questão de vestibular. A convecção ajuda a aquecer casas e esfriar motores de carro. Então, por exemplo, o carro, vamos começar pelo motor do carro, né? No motor do carro, nós temos o eletroventilador, que é o ventiladorzinho que dispara quando o motor esquenta, né? E esse eletroventilador ele ajuda a diminuir a temperatura do carro, do motor do carro, e o ar do ar-condicionado. Então, quando o eletroventilador dispara, a água que está aqui dentro vai circular, o ar que está aqui dentro vai circular e vai, né, jogar ar quente para o condensador, e o condensador vai jogar ar frio para o motor, esfriando o motor do carro. É lógico também que tem outras soluções, como o etileno glicol, que ajuda essa água não evaporar, né? Que a gente chama de aditivo para radiador. Tá? Então assim é o processo. Aqui, por exemplo, é muito comum você ver esse sistema lá no Rio Grande do Sul, ou em países como os Estados Unidos e Canadá e tudo mais. Aqui no Brasil, aqui em Imperatriz não precisa, senhor. Aqui é quente, é quente. Então, lá nos Estados Unidos, em países frios, europeus, é muito comum você ver na sala, o aquecedor na sala, no quarto, ou seja, em cada parte da casa tem um aquecedor, que é para ajudar a manter a casa quente, certo? Uma vez que o problema dele lá é frio demais. Tá? Então é um processo invertido, ok? Olha aí, aqui está mostrando aqui como funciona as correntes de ar, certo? Ó, o solzão aqui, e aí existe a ventilação, né? As correntes de ar, que faz essa troca, jogando ar quente e ar frio. Tu já pensou se aqui em Imperatriz não tivesse uma circulação de ar tão eficiente? A gente ia torrar aqui, ia torrar de dia, ia torrar de noite, né? Por isso que é bom ir para a praia, na beira do mar. Lugares litorâneos é bom demais, porque recebe aquela brisazinha ali, ó, e o ar circula e aquela sensação ali é maravilhosa. Eita, é bom demais uma casa na praia. Show, show. Certo? Vamos para lá. Radiação. Radiação é um mecanismo de propagação de calor através de ondas eletromagnéticas que ocorrem no vácuo. Já falei para vocês o exemplo de vácuo. O espaço, embora tenha planetas, estrelas, asteroides, meteoritos, mas nós consideramos que lá é um vácuo, certo? Ou seja, um ambiente ausente de pressão, ausente de partículas de ar e de partículas que gerem um certo tipo de pressão. Então a gente chama de vácuo. Tá? Então, ó, por exemplo, uma fogueirinha aqui, por exemplo da churrasqueira, você se aquece através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas vão lhe aquecer e vai aquecer o ar também. Quem aquece primeiro, o ar ou a pessoa? Aí vai depender da capacidade térmica, né? Aqui o aparelho aí que os americanos usam, né? Também, eu acho que esse aparelho aqui deve ser um refletor de ondas de calor, né? Aqui é um exemplo aqui do pôr do sol, muito bonito. O sol fornece energia através de ondas eletromagnéticas. Olha um exemplo aqui o que acontece na estufa, né? Ou por isso a gente chama de efeito estufa. O sol emite ondas eletromagnéticas, elas são refletidas de volta, atravessam o material. Porém, uma parte dessas ondas bate no material e aquece a estufa. Então, é o que acontece na Terra, por exemplo, se a camada atmosférica tiver muito CO2. CO2 vai reter calor demais. E aí, a bagaceira já conhece, né? O planeta aquece e assim por diante. Bem, um aparelho que trabalha muito bem essa questão das trocas de calor é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela tem que ter uma certa eficiência. Por quê? Porque se eu coloco um suco gelado, eu não quero que o ambiente que está a uma temperatura mais elevada esquente essa água. Eu quero deixar a água friazinha. Se eu coloco um café quente aqui, eu quero que esse café permaneça quente, que ele não troque de calor com o ambiente. Então,
que acontece? Como é que funciona o sistema de uma garrafa térmica? Nós temos a tampa, essas paredes são espelhadas. Quem aqui nunca quebrou uma garrafa térmica? Levante a mão. Eu já quebrei várias, certo? É muito fácil de quebrar. Essa garrafa térmica tem uma parede espelhada, tá, ok? E entre a parte de plástico e a parede espelhada, existe um vácuo que não impede de trocar o calor, mas ele diminui bastante, certo? Não existe a garrafa térmica que vai, o café não vai esfriar nunca. Não existe isso não. Ele vai esfriar, ele vai ceder calor, mas com o passar do tempo. E é esse mecanismo que faz com que haja essa diminuição das trocas de calor. Então, o vácuo diminui as trocas de calor por condução e convecção. Você já sabe o que é isso. As paredes espelhadas diminuem as trocas de calor por radiação. Tá certo? Então, show de bola aí a garrafa térmica. Bem, na atividade que eu vou passar para vocês, eu vou perguntar o que é capacidade térmica de um corpo. E vou pedir para tu calcular a capacidade térmica de um corpo. Então, para tu calcular a capacidade térmica de um corpo, tu vai usar essa expressão matemática. Capacidade térmica é igual à variação do calor final menos calor inicial fornecido ao corpo, dividido pela variação de tempo. Oh, perdão, temperatura, tá errado aqui. Tinha que ser um T maiúsculo, viu? Se considere. Não é T minúsculo, é T maiúsculo. Então, capacidade é igual à variação de calor dividida pela variação de tempo. O que tu tem que saber sobre isso? Tu tem que saber o seguinte, que quanto maior a massa do corpo, maior é a capacidade térmica dele. Então, se eu tenho um corpo a ser estudado, que ele tem uma massa muito grande, então para me esquentar esse corpo, eu tenho que fornecer muito calor, certo? Então eu tenho que fornecer bastante calor e esse corpo também vai liberar também bastante calor, certo? Ou seja, quanto mais demora para esquentar, mais demora para esfriar. Isso a gente chama de capacidade térmica, no linguagem formal, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um gordinho e um magrinho no meio da floresta à noite, quem morre primeiro de hipotermia? O gordinho ou o magrinho? Quem vai morrer primeiro é o magrinho. Por quê? Porque o gordinho ele tem maior capacidade térmica. O magrinho não, ele esquenta ligeiro e esfria ligeiro pela sua baixa capacidade térmica. Tá certo? Então, nesse experimento aqui, no laboratório de física, ele colocou 1 kg de água e 2 kg de água e forneceu a mesma quantidade de calor, certo? 1 kg de água com o fornecimento de calor foi para 70 graus Celsius e o 2 kg de água com a mesma quantidade de calor fornecido foi apenas para 40 graus Celsius. Ou seja, para esse cara chegar nesse mesmo nível de temperatura, eu tenho que fornecer o dobro de calor, ok? Eu acho que ficou bem claro. Anotem aí as informações tudo direitinho, tá? E qual é a unidade que a gente usa para calcular a capacidade térmica? Calorias por grau Celsius. Certo. Agora tem um termo que a gente tem que compreender bem. Eu até expliquei. Ó. Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, mais calor é necessário para fornecer ou retirar calor dele. Certo? Ou diminuir sua temperatura. Já falei disso aqui, então tá bacana. Agora tem um item muito importante na física, que é você compreender o que é calor específico. Eu falei para vocês que Deus criou 118 elementos químicos. E são esses elementos químicos que criam os materiais. Mas cada um desses elementos químicos tem número atômico diferente. Tem características químicas diferentes. E tem características físicas que às vezes se assemelham ou não. Vai depender do material. Então, o que acontece? O que é calor específico? Vamos compreender o que é calor específico. Certo? Primeiro, calor específico, ele é simbolizado ou pela letra C minúsculo, certo? Porque o C maiúsculo é capacidade térmica. O C minúsculo, calor específico. C maiúsculo, capacidade térmica. E alguns livros também colocam com uma letra E. Eu gosto de colocar C pequeno, C e um Ezinho bem pequenininho lá, porque é para relembrar o cara, calor específico. Mas já fica já
sabendo disso aí, tá certo? E o calor específico, geralmente a gente calcula na equação geral da calorimetria, que é essa daqui, ó. C igual a ΔQ dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Esse T é a temperatura. Mas eu vou estar mostrando isso aqui mais na frente, tá certo? Então, a capacidade térmica, o que é calor específico? Calor específico, ele vai verificar a quantidade de energia que um corpo vai receber, certo? Ou vai liberar de acordo com a variação do tempo. Ou seja, de maneira grosseira, ele vai verificar qual material esquenta rápido e esfria rápido. Então, se eu te perguntar, quem esquenta mais rápido, a água ou o ferro? Aí você vai me responder, não, professor, é o ferro, certo? Ferro é metal. Então, o ferro esquenta mais rápido e libera calor mais rápido do que a água, certo? A água já é um material totalmente diferente do ferro, certo? Então, quem esquenta rápido e quem esfria rápido é porque tem baixo calor específico, certo? Já a água, que demora para esquentar e demora para liberar esse calor, tem um alto calor específico. Geralmente você vê isso aí no livro de física, numa tabela. Numa tabela. Vou mostrar lá a tabela para vocês. Então, por exemplo, o ar. Aqui é uma vírgula, mas é 1000, viu? A gente trata como 1000. Tá? Aqui é o valor do calor específico do ar. 1006. Certo? Joules por quilo grau Celsius. Tu já pensou se o ar tivesse um baixo calor específico? A gente ia morrer todo mundo aqui. Porque o sol ia fornecer calor e esse ar, ó, ia esquentar e ele ia desidratar rapidamente. Graças a Deus que o ar tem um calor específico razoável, né? A água, por exemplo, 4.184 joules. A água demora para esquentar e demora para esfriar. Você vê isso na praia do Cacau Beach. De dia, a areia está quente e a água está fria. De noite, a areia está fria e a água está quente, tá? Porque são materiais com calor específico diferente. O alumínio, 900, o ferro, 470, a prata, 235, o petróleo, olha aí, ó, certo? Concreto, 880, vidro, 800, ouro, 129. O ouro é um dos melhores materiais para transportar calor. Olha aí, a temperatura do ouro sobe rapidamente em comparação com a água, porque seu calor específico é menor do que o calor específico da água. Qual é o calor específico do ouro? 129. E da água? 4.184 joules. Nós estamos aqui com as unidades em joules, certo? Então, existe um termo chamado de caloria. O que é caloria? Caloria remete a calor. Caloria, calor, energia térmica, é uma unidade. Os nutricionistas e professores de educação física trabalham mais em calorias. Nós químicos trabalhamos em joules. E físico também. E também em caloria, depende do que a questão quer. Então, nós temos que entender o que é caloria. O que é isso? Vamos para esse exemplo que tu vai compreender bem. Eu tenho 1 grama de água na fase sólida. E a temperatura dessa 1 grama está 20 graus Celsius. Eu forneço calor, certo? E aí, essa 1 grama de água congelada passa de 20 graus para 21 graus Celsius, certo? Ou seja, então o que é caloria? Caloria é a energia térmica necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá certo? Tá até a definição aí, ó. Calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância, certo? Então é muito comum o cara, vamos lá, bora queimar 500 calorias. Ou seja, para tu queimar 500 calorias, tu tem que correr aí no mínimo 8 quilômetros. 8 quilômetros. Tem que correr para queimar 500 calorias, certo? E começar a perder peso. Agora, não tem erro. Quer engordar? É só comer. Quer emagrecer? É diminuir a quantidade de carboidrato e correr lá no Colina Park, né? Aí dá certo. Se começar a correr e fechar a boca, emagrece. Porque você vai
diminuir a quantidade de energia para o organismo e vai queimar mais caloria, tá certo? Agora o povo quer emagrecer, né, sem fazer atividade física, é difícil, certo? Então bora lá. Então olha esse exemplo aqui, ó. 1 grama de água a 10 graus Celsius recebe 4 joules de calor. A temperatura da água vai para 11 graus Celsius, tá vendo? De 10 foi para 11 graus e recebeu 4 joules de calor. 1 grama de ouro a 10 graus Celsius recebe 4 joules, a mesma quantidade de calor, de energia térmica, e passa para 41. Ó, a água saiu de 10 e foi para 11. E aqui o ouro estava em 10 graus e foi para 41. Ou seja, por que a diferença é tão grotesca desse jeito? Porque existe diferença nos materiais a serem analisados. Tá certo? Ok? Olha aí, o calor específico da água é maior que a do ouro. É necessário fornecer mais calor à água para que ela sofra a mesma variação de temperatura. Então, não confunda a variação de temperatura com mudança de fase, com ponto de ebulição. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus. É o momento que essas moléculas se desprendem, tá certo? E elas vão ficar gasosas, passando de líquida para gasosa. O ponto de ebulição do metal, dependendo do metal, é 1400, 1500, 3000 e assim por diante. É quando ele deixa de ser sólido e vira líquido. Agora, o calor específico tem a ver com, certo? Vamos lá para você entender bem, com velocidade de absorção de calor. Ou seja, quem recebe calor rapidamente, esquenta rapidamente e libera esse calor rapidamente, sem mudar de fase, tá certo? Sem ter mudança de fase. No primeiro ano, vocês aprendem que os metais são formados por uma ligação chamada de ligação metálica. Ou seja, quem mantém esses átomos juntos são os elétrons livres da última camada que se movimentam com facilidade, certo? Então, quando eu forneço calor, esses elétrons da última camada, que a gente chama de mar de elétron, eles vão começar a se movimentar rapidamente e transferir calor. Por isso que o metal esquenta rápido, certo? Mas, para que haja uma transição de fase, aí a quantidade de energia tem que ser muito grande, tá? Já a água, suas moléculas estão unidas através de um tipo de ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio. São ligações que são mais fortes do que as ligações entre os elétrons livres aqui. Então, para que essas moléculas comecem a vibrar ao ponto de absorver calor e fornecer, ou seja, eu tenho que fornecer bastante energia térmica, até haver vibração e quebra dessas ligações, tá certo? Então é por isso que a água esquenta mais devagar, porque essas ligações de hidrogênio requerem muita energia até a água esquentar, tá ok? Lá não, os elétrons é que faz essa absorção de energia e começam a se movimentar igual o formigueiro e transferem esse calor. Então a gente tem uma percepção bem mais rápida do fornecimento de calor e incandescência por parte dos metais, tá ok? Então tá tudo aqui, ó, molécula da água apresenta ligações fortes uma com as outras, os metais apresentam ligações mais fracas, certo? E necessário mais energia para quebrar as ligações. Então, mas não confunda, certo? Calor específico com ponto de ebulição, que é uma transição de fase, tá ok? Beleza? Então, calor específico do alumínio é maior que o da prata, porque o alumínio tem mais átomos por grama que a prata. Então, vamos lá. Ele está fazendo uma comparação entre a prata e o alumínio, certo? A prata tem átomos mais pesados, raio atômico maior, menos átomos por grama. É menos átomo por grama, porém, eles são maiores. Alumínio tem átomos mais leves,
e tem mais átomos por grama. Lembra que eu falei que a capacidade térmica de um corpo vai depender da sua massa? Então é o que acontece aqui. O calor específico do alumínio é maior que o da prata, porque o alumínio tem mais átomos por grama que a prata. Ou seja, aqui eu tenho menos átomos, embora seja mais pesado, por área. Mas aqui eu tenho muito mais átomos na mesma área, certo? Ok? Se tornando mais denso. Por isso que o alumínio tem calor específico maior do que a prata. Certinho? Ok? Compreendido? Então, qual é a consequência disso? A consequência disso também é que o seu ponto de ebulição vai ser bem mais elevado, né? Ok? Então, prata, energia é espalhada para menos átomos por área. Mais energia por átomo, maior aumento da temperatura. Alumínio, energia é espalhada para mais átomos, ok? Lembra da condução? Esse aqui esquenta esse, que esquenta esse. Menos energia por átomo, menor aumento da temperatura. Então aqui também, no calor específico, como o material é sólido, está voltando lá no assunto anterior, condução, ok? Como a prata tem menos átomos, esses átomos conseguem espalhar a temperatura com mais facilidade. Como a rede cristalina de átomos do alumínio tem mais átomos, esses átomos demoram mais transferir por condução essa energia até os últimos, fazendo com que eles tenham o quê? Um calor específico maior, ou seja, o alumínio tem um calor específico maior do que o da prata, porque também envolve o processo de condução na rede, tá certo? Show de bola! E aí, galera, para finalizar a aula de hoje, a gente vai ter algumas questões com essa equação, certo? Nós vamos falar aqui de quantidade de calor sensível ou a equação aí da calorimetria. Essa é a equação da calorimetria. ΔQ é igual a massa vezes o coeficiente específico vezes a variação de temperatura. Troque esse T por T maiúsculo. Esse T minúsculo, eu gosto de trabalhar com ele em tempo. Tá? Então, o T maiúsculo é temperatura. Tá certo? Então, se o ΔQ for maior que zero, o corpo recebe calor. Se o ΔQ for menor que zero, significa dizer que o corpo está cedendo calor. Tá? Então, quando a quantidade de calor provoca mudança de temperatura, ela é chamada de calor sensível. Então, quando o calor que você forneceu a um material, esse material ele passa de 20 graus para 20 graus Celsius, a gente chama isso aí de calor